Este vídeo mostra as vantagens da integração do módulo de maquinação HSMWorks dentro do SolidWorks. O HSMWorks é um módulo de uma maquinação CAM com módulos de fresagem a 2 eixos, 3 eixos, multi-eixo, no qual incluímos 5 eixos simultâneos, para além do módulo 3 eixos permitir a maquinação indexada, 3 mais 2. Inclui também módulo de entrada de torno para 2 eixos. Portanto, estamos a ver na área gráfica um exemplo de um produto modelado em SolidWorks, uma máquina de encapsular. Trata-se de uma máquina com muitos componentes mecânicos que requerem fresagem, tal como este componente que estamos aqui a ver. Portanto, abrindo este componente com mais pormenor, podemos ver que ela consiste em operações a ser maquinados em dois apertos. Portanto, podemos também ver como o HSMWorks, para além de estar perfeitamente integrado no SolidWorks, traduzido em português, permite também fazer aqui uma gestão proprietária com um separador exclusivo. Por esse efeito, para esta peça, iremos então iniciar uma obra. Uma obra é a operação que me permite capturar a dimensão do material a maquinar, aqui a amarelo, e também definir a orientação do referencial. Neste caso, vamos também abordar a parte de fresagem. Portanto, o HSMWorks está completamente integrado no SolidWorks, de modo a que se confunde a nível das suas principais funcionalidades de menus. Estamos então a ver o modo de fresagem distinguido graficamente do modo de torno. Vou então ativar esta obra e começar então a atribuir operações de maquinação. Ora, iremos então começar com uma operação de facejamento. Para aplicar uma operação de facejamento só teremos mesmo que selecionar de uma biblioteca a ferramenta adequada. O HSMWorks vem apetrechado com um conjunto de ferramentas standards como brocas, machos, suportes e outro tipo de ferramentas que podem ser geridas, alteradas, copiadas, duplicadas, portanto, com total segurança e facilidade. Podemos, obviamente, também criar novas ferramentas. Para o caso presente desta peça, já criei uma ferramenta de facejar que vou selecionar e vou simplesmente aplicar sobre a peça. Portanto, o HSM encarrega-se de automaticamente criar uma trajetória adequada com parâmetros na qual as cores refletem os vários regimes de avanços. Portanto, temos então aqui a nossa primeira operação aplicada e iremos avançar então para o segundo operação. Vamos, por exemplo, criar um alojamento para maquinar este material existente dentro desta caixa. Para esse efeito, vou simplesmente trocar de ferramenta e localizar uma ferramenta mais adequada. Temos então aqui esta ferramenta de 12 mm, topo raso com reto canto. Vou selecionar esta ferramenta, podendo sempre que possível alterar parâmetros de corte para além dos que estão configurados na biblioteca de ferramentas. Portanto, neste caso temos a ferramenta selecionada, só teremos mesmo que selecionar a geometria, para a qual eu vou selecionar aquela simples aresta. Ao capturar aquela aresta, o HSMWorks encarrega-se de capturar toda a sequência. Automaticamente também está definido aquilo que se chama o plano de trabalho em termos de altura. Portanto, podemos ver aqui assombreado o plano que corresponde à maquinação do lado inferior, até onde a ferramenta irá maquinar. De resto, sempre de uma forma muito clara, todos os parâmetros são possíveis de ser alterados, portanto, as passagens, raios mínimos, e que neste caso uma passagem de 10 por 45 mm. Subespessuras também estão a ser aplicadas, simplesmente aplicar, aceitar e teremos então aqui uma maquinação. Podemos ver então aqui também algum pormenor que a maquinação está a ser entrada com estas cores a verde, são maquinações de entrada helicoidal. Também dá para ver que poderá não haver uma maquinação completa nestes locais. O HSMWorks a este nível está apetrechado com funcionalidades de remaquinação. E para isso só teremos mesmo que duplicar o programa e no segundo programa alterar por uma ferramenta de menores dimensões. Vamos então selecionar a ferramenta de 6 e indicar que queremos aplicar a redução de raios ou a remaquinação. Bastante para isso indicar as dimensões da ferramenta anterior e aplicar aqui o raio existente. O HSMWorks irá então encarregar-se de aplicar trajetórias somente nos locais onde ficou material remanescente da operação anterior. Em 2,5 eixos temos este conjunto de vantagens. O módulo 2,5 eixos também inclui operações
digamos, mais convencionais, como rasgos, roscagens a ferros, caixas circulares e entradas de helicoidais para furos. Um exemplo de um rasgo é a maquinação desta geometria, por a qual só teremos mesmo que selecionar uma aresta, um conjunto de arestas, e indicar o plano até onde pretendemos maquinar. De uma forma muito intuitiva, somente selecionar um ponto, podemos ver como o plano automaticamente passa para aquele local. Valor esse que ainda pode ser fundado, descendo aqui este valor. Ao aceitar, iremos então ter uma maquinação de rasgo que irá então zigue-zaguear e maquinar aquela geometria. Todas as outras operações existentes, destaque também a operação de assistente de furação, que é uma ferramenta que permite efetuar o reconhecimento de furações, que pode ser em maquinação indexada 3+2 ou só na orientação da obra ao qual nos comprometemos a maquinar, que é este eixo Z. E com esta operação podemos então, o assistente de furação, capturar todos estes furos a serem executados. Neste caso, estamos perante uma furação, mas poderemos, obviamente, necessitar de aplicar um ponteamento. Para esse efeito, podemos selecionar ferramentas de ponto de bibliotecas já existentes, das várias existentes, ou então rapidamente criar nesta biblioteca uma nova ferramenta. A criação de ferramentas é extremamente intuitiva das muitas e diversas ferramentas possíveis de construir no HSMWorks. Vou então selecionar uma ferramenta de ponto, broca de pontear, e com esta broca vou então aplicar um ciclo de furação para estes furos. Furação essa que não terá a dimensão do furo reconhecido, mas meramente terá desde o topo do furo até ao topo do furo menos um valor fixo de 3 mm. Desta maneira estou a pontear com 3 mm aquelas respectivas geometrias. O tipo de ciclo também é rapidamente alterado e podemos então aplicar o ciclo de furação rápido. Portanto, a aplicação de furos é muito simples, inclusive a gestão das minhas operações. As operações podem ser controladas e geridas, bastante para isso fazer drag and drop com o rato, capacidade também de as renomear, rasgo, posso por exemplo aqui chamar entalhe, só para mudar a terminologia, entalhe e ter então esta funcionalidade. Em nível de operações interessantes, temos então estas operações como súmula das operações de 3 eixos. Podíamos obviamente criar outro tipo de operações de maquinação exterior. Neste caso, faltaria-nos então criar um programa de contorno exterior que nos permite maquinar ao redor toda esta figura. Para esse efeito, vou selecionar uma ferramenta de 16 mm que vai maquinar todo o contorno da minha peça. Ora, o contorno está definido pela aresta superior, simplesmente só tenho que aceitar e trocar ou inverter a direção daquela seta. Tenho já o contorno exterior definido, só terei mesmo que indicar o fim da minha maquinação como este ponto. Também de uma forma muito intuitiva, aplicar, por exemplo, profundidades múltiplas, com um valor de 2 mm. Desta maneira, de uma forma muito rápida, estou a criar trajetória que se adapta ao meu modelo de SolidWorks. Sempre muito importante é a capacidade de podermos simular as trajetórias. Portanto, e neste modo de simulação introduzimos também a capacidade de obter estatísticas. Termos de maquinação que estão associados aos parâmetros de corte. Portanto, de uma forma muito intuitiva podemos avançar e ter uma percepção dos valores do tipo de trajetória executado, aplicando também aqui a opção de suporte. Cada cor representa proporcionalmente uma trajetória aplicada nesta peça. Portanto, vou aqui acelerar um pouco mais e poderíamos então ter aqui a percepção das outras trajetórias em curso. Este é um dos modos de simulação possível. Vou passar para um modo de verificação sólida, um modo bastante mais interessante que permite simular o material que é removido. Portanto, também sempre de uma forma muito intuitiva podemos verificar as respectivas operações. Portanto, cada cor de uma operação reflete para a simulação o resultado dessa remoção de material. Portanto, acelerando um bocado o passo, podíamos então ter aqui uma informação do material que é removido e dos tempos de maquinação. Para terminar a nossa tarefa de programação, teríamos somente que pós-processar.
O pós-processamento é então a rotina que permite transformar a geometria definida em termos de trajetórias num código de máquina devidamente afinado para um equipamento. O HSM Works vem apetrechado de base com cerca de 60 pós-processadores, com a possibilidade, obviamente, de serem afinados para cada máquina. Vou então aqui selecionar um exemplo de uma máquina AS, a indicar aqui um número de programa e a proceder ao pós-processamento. Quando o pós-processamento é gerado automaticamente dentro de um aplicativo chamado HSM Edit, que, associado ao licenciamento do HSM Works, permite mapeamento de cores, transmissão de ANC para um equipamento em particular, edição, alteração de parâmetros de corte, análise de trocas de ferramenta, substituição de código, mas muito interessante também a capacidade de simulação. Portanto, estamos então a dar ao operador a capacidade não só fazer gestão de código e analisar esse código, como também verificar se esse código é o código de facto adequado comparativamente com o código que é gerado dentro da aplicação CAM. Portanto, a aplicação HSM Edit é incluída dentro do licenciamento do HSM Works. Tem visualizadores para fresamento, como também para módulo de torno, como podemos ver aqui em toda esta listagem de máquinas que são suportadas, máquinas ou controladores. Para terminar, em termos de processo, está sempre útil para o operador a capacidade de então ter um relatório de ferramentas. O relatório de ferramentas é a opção que permite obter, obter informação em formato HTML do formato da peça, dimensões do bloco, capturadas em modo automático e ter a percepção das ferramentas que vão ser necessárias para executar corretamente esta peça. Portanto, temos imagens das respectivas ferramentas com indicação de refrigeração, tempo de ciclo, percentagem de execução e todos os outros parâmetros que são necessários para corretamente compreender a tarefa de uma maquinação que se pretende. O HSM Works, por fim, destaca-se pela integração em SolidWorks, que permite que, por alteração de parâmetros, a maquinação se altera. Vou mostrar, por exemplo, um pequeno exemplo. Estamos a ver aqui esta peça que tem um conjunto de operações de modelação. Nesta operação chamada abertura, pode ser necessário, digamos, alterar a peça de modo a que esta cota de 8 mm passe, por exemplo, a um valor de 8 mais 8. Vamos mudar então o valor para 16 mm. Essa alteração faz com que a geometria altere. Num processo convencional, isso implicaria alteração do desenho técnico e reprogramação para um operador. O HSM Works é tudo tão simples. Simplesmente ativar e recalcular percursos. Teremos automaticamente o HSM a tratar de análise de todas as novas introduções. Podemos ver aqui como a face não alterou, mas como obviamente a caixa já teve que alterar confinada à nova geometria. Esta é a vantagem do HSM Works. Um CAD-CAM integrado, de baixo investimento e elevada flexibilidade. Muito obrigado.